Olá, hoje o papo é direto ao ponto. Vamos comparar dois pesos pesados da IA, o Gemini 1.5 Pro e o modelo O3 da OpenAI, que tudo indica ser o GPT-4, né? O foco é como eles se saem em contextos bem longos, bem complexos mesmo. A gente está se baseando em pesquisas recentes, benchmarks, e também naquelas discussões, sabe? Sobre se esses testes são confiáveis. Exato. E só para contextualizar rapidinho, a IA processa tudo em tokens, né? Que são tipo pedacinhos de palavras ou até palavras inteiras. Isso, então a nossa missão aqui é tentar entender, será que ter uma janela de contexto maior, conseguir processar mais tokens de uma vez, significa mesmo um desempenho melhor? E também, né, olhar com uma lupa para confiabilidade dessas métricas que usam para avaliar. Perfeito? Ok, vamos lá desvendar isso. Começando então pelo benchmark Fiction Life. O que ele sugere é que o Gemini 1.5 Pro, ele meio que leva vantagem sobre o O3, o GPT-4o, quando o contexto é muito longo. Tipo na casa dos 192 mil tokens, né? Exatamente. Nesse ponto, o desempenho do O3 parece que, cai bastante. Já o Gemini, ele continua mais estável ali. Mas tem um detalhe importante, né? Qual é? O O3 ele parece mais estável, mais consistente, até uns 128 mil tokens. O Gemini, por outro lado, já mostra umas oscilações antes disso. Ah, entendi. Então não é tão simples assim. Não é. O Fiction Live é interessante porque ele tenta ir além daquele teste mais simples, sabe? O agulha no palheiro, de achar uma informação específica. Ele quer medir a compreensão mesmo em textos longos? Perto dos 200 mil tokens. Que parece ser o limite prático dele hoje, né? Exato. E o Gemini? Bom, ele balança um pouco antes, mas segura a onda lá nos 192 mil, mesmo que ainda esteja longe do 1 milhão de tokens que anunciaram, né? Nossa, 1 milhão é muita coisa. Mas essa resistência do Gemini lá no extremo, será que não custa caro em outras áreas que o teste não pega? Ou é só vantagem? Boa pergunta. Isso me leva para aquela questão, quantidade versus qualidade. É aqui que fica bem interessante. A gente lembra do caso do Llama 4 Maverick, né? Anunciaram um contexto gigante. E na prática o pessoal criticou bastante o desempenho. Exato. Qual a explicação para isso? Bom, uma explicação mais técnica é o desafio da tal distribuição de atenção. Simplificando muito, muito mesmo, é como pedir para o modelo comparar a altura de duas pessoas. Fácil. Agora compara a altura de 1 milhão de pessoas. Nossa, fica muito mais difícil saber o que é importante ali no meio. Exponencialmente mais difícil. É por isso que mesmo com esses modelos super capazes, a dica que o pessoal dá é: seja seletivo. Tira a introdução, tira a página que não interessa, foca no que é essencial. Quebrar o documento por tema também, né? Dizem que ajuda. Ajuda muito. Otimiza a resposta do modelo. E essa necessidade toda de ajudar o modelo, isso não faz a gente questionar os próprios testes? Com certeza. Chegamos num ponto crucial: a confiabilidade geral dos benchmarks. Recentemente teve muita controvérsia com o LM Arena, aquele placar de chatbots, sabe? Acompanhei um pouco. O que pegou lá? Várias coisas. Levantaram a possibilidade de modelos serem treinados, tipo assim, especificamente para passar naquele teste, usando os dados do próprio teste. Ah, sério? Aí não vale, né? Pois é. Outra coisa, o viés das perguntas. Se todo mundo faz pergunta parecida, o teste pode acabar favorecendo modelos bons naquele tipo específico de pergunta, e não em geral. Entendi. E tinha mais coisa, né? Sim, questionaram até o uso do sistema Elo, aquele do xadrez, para ranquear IA. Será que ele captura bem as diferenças? E também o foco excessivo em modelos novos, que acabam distorcendo os rankings. E as empresas, será que elas não dão uma espiada nos dados para otimizar para o teste? Essa é uma preocupação real. Se as empresas têm acesso, podem, digamos, mexer os pauzinhos para sair bem na foto do benchmark. E parece que a equipe do LM Arena não aceitou bem essas críticas. Complicado. Isso tudo deixa a gente com o pé atrás sobre qualquer resultado de benchmark, né? Incluindo do Fiction Live que a gente falou. Exatamente. Se os benchmarks podem ser jogados, ou se eles não refletem o uso do dia a dia, como é que a gente pode dizer que um modelo é melhor só com base neles? É arriscado. Faz todo sentido. Lembrei do caso do O3, o GPT-4o no Codeforces, aquele site de programação competitiva. Ele tirou uma pontuação tipo de programador humano muito bom.
Impressionante, né? No papel. Mas a pergunta é, isso mostra que ele sabe programar como um humano versátil no mundo real? Ou só que ele ficou muito bom naquele teste específico? É a grande questão. Porque na prática, muitas vezes a percepção de quem usa não bate com essas classificações altíssimas dos benchmarks, sabe? Parece que tem uma desconexão aí. Então, o que tudo isso significa pra gente? Parece que, o ceticismo se justifica mesmo. Será que a gente está medindo inteligência de verdade? Ou só a habilidade de passar na prova? É uma ótima analogia. Tipo, treinar para um teste de quê? A pessoa fica ótima no teste, decorre os padrões, mas isso não quer dizer que ela ficou mais inteligente de forma geral, né? Exato. A preocupação é essa, estar otimizando as IAs para serem campeãs de benchmarks e não necessariamente mais úteis, mais inteligentes no sentido amplo que a gente espera. Preocupante. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Já que esses benchmarks atuais parecem ter tantas falhas, tantas brechas, e talvez não capturem bem a inteligência prática, o valor real. Que outros caminhos a gente poderia seguir? Como avaliar essas IAs de um jeito mais significativo? De um jeito que reflita o valor delas no mundo real, sabe? E não só desempenho em tarefas abstratas ou testes que podem estar, de alguma forma, viciados. Fica aí a pergunta para a gente pensar.